Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Maria correu pela floresta escura. Ela corria rápido, sem ver o caminho, arriscando-se a cair de vez em quando, porque a lua, como se estivesse em conluio com seu perseguidor de pesadelo, estava se escondendo atrás das nuvens. A garota estava engasgando com a própria respiração, não entendia para onde estava correndo. Ela só se deixou levar para frente o mais longe possível por instinto, o instinto que diz a todo ser vivo para se salvar se for atacado, mas a sorte que até então havia acompanhado a fugitiva falhou, ela tropeçou e caiu. O cotovelo de seu braço direito explodiu de dor, os galhos espinhosos de algum arbusto chicotearam seu rosto. Gemendo, a garota tentou se levantar e abriu os olhos, o que havia no espaço entre as árvores à sua frente? Um caminho. Um caminho. E isso significa salvação. Tudo o que ela precisa fazer é entrar nele e parar o primeiro carro que passar. Ela será resgatada. Ela será ajudada, mas ela não teve tempo de voltar e ouviu passos pesados, rompendo a vegetação rasteira. Maria sabia que não podia dar meia volta, tinha que seguir em frente, até as pessoas, longe dessa maldita floresta. Vamos, só mais um pouco. É só uma curta caminhada até a cidade. Mas ela cometeu o erro de se virar. Ele estava parado na frente dela. Um alto demônio do submundo. As roupas largas e ásperas não escondiam o corpo poderoso e forte que claramente pertencia a um homem. Os dedos de uma mão, envoltos em uma luva de couro, moviam-se, esticados no ar, como se uma aranha gigante estivesse mexendo as pernas. A lua traiçoeira apareceu por trás das nuvens e seu brilho fantasmagórico brilhou na lâmina de um facão, que o perseguidor segurava com a outra mão. Maria queria recuar, mas seu pé se torceu, ela bateu em um buraco e, gritando, caiu para trás. Por favor. Não. Por favor. Eu lhe imploro. Ela estendeu os braços nus e esfolados para a frente em um último e fútil gesto de defesa. Aquele que se elevava sobre ela abaixou a cabeça como se pensasse. Mas Maria não entendeu a expressão em seu rosto. Ela não conseguia ver o rosto dele porque estava escondido por uma máscara preta e branca com traços grosseiros, como se uma criança tivesse tentado criar um monstro. E então ele se aproximou ainda mais dela, abaixou-se, agarrou-a pelo pescoço com a mão livre e, com toda a sua força, bateu a cabeça dela contra as raízes da árvore nodosa que se erguia acima do chão. Maria não gritou, apenas caiu na escuridão. Maria? Maria, você pode me ouvir? A garota gemeu e abriu os olhos em meio à luz branca e fria que a cegava. Seu rosto foi gentilmente tocado pelos dedos de alguém. Não, não, não. Não podemos continuar dormindo. Temos de acordar. Vamos lá, seja boazinha, e a voz do estranho soava quase carinhosa. Imagens das coisas terríveis que haviam acontecido na floresta inundaram sua mente. Ela apertou os olhos com mais força, mas depois se arriscou a abri-los. Seu olhar encontrou uma parede pintada em tons de bege e cinza claro. Não eram os troncos das árvores da floresta noturna, e isso me fez sentir melhor de uma só vez. Mary sentiu o frescor suave do travesseiro sob a bochecha e a cabeça, o que, por algum motivo, não doeu nada. E toda ela parecia estar deitada na cama. A garota respirou fundo e virou a cabeça para seu interlocutor, olhando ao seu redor, paredes nuas por toda parte, o mesmo teto pintado com lâmpadas tubulares, uma pequena mesa e uma cadeira em um canto, uma porta que agora estava fechada e outra porta ao lado, uma estante de livros, mais vazia. Os pensamentos em sua cabeça estavam correndo loucamente, como se cada um deles estivesse envolto em algodão absorvente. Finalmente, a garota olhou para o homem que falava com ela. Isso é bom, disse o homem e sorriu para ela. Ele era muito alto, aparentava ter uns 40 anos, mas parecia bem arrumado e não velho, seu cabelo loiro estava bem penteado, seus olhos de cor desconhecida olhavam atentamente, como se estivesse sondando com os olhos, querendo entender através de... Ele usava óculos. Maria notou que ele estava bem vestido com um terno xadrez azul escuro, camisa branca, gravata, um lenço no bolso do paletó. Os dois últimos itens de seu guarda-roupa eram verdes com um brilho de seda. Como ele está se saindo? Perguntou o homem com simpatia e se sentou na segunda cadeira, virada para a cama em que Maria estava deitada. A garota mordeu os lábios e não respondeu nada.
Ela estava apenas tentando entender o que havia acontecido. De repente, sua bochecha coçou e ela quis coçá-la, mas ele percebeu que não conseguia mexer a mão. Por quê? Ela tinha força, mas não conseguia levantar o braço. Maria se levantou sobre os cotovelos, perdida, e de sua posição meio deitada de costas, olhou para os pulsos com um espanto confuso. Eles estavam presos por largas tiras de couro que pareciam estar presas à cama. E o mesmo acontecia com suas pernas, ambos os tornozelos presos por correias. Mas que? Onde estou? O que é isso? Solte-me, a garota entrou em pânico e o homem se aproximou dela. As palmas das mãos dele pressionaram suavemente os ombros dela, deitando-a. Fique quieta, fique quieta. Você precisa se acalmar. Acalme-se. Você está segura, não tenha medo. Maria abriu a boca para dizer que nada estava errado, que estava amarrada à cama por algum motivo e que não entendia o que estava acontecendo aqui e que ela. Você não se lembra de nada? Maria, acalme-se, e as palmas das mãos do homem ainda estavam apoiadas gentilmente em seus ombros, e o rosto dele estava tão próximo que ela podia sentir sua respiração. Felizmente, pensou ela, o hálito era pelo menos fresco, ou seria insuportável estar amarrada e sendo bafejada por, digamos, dentes não escovados e cebolas. A ideia fez com que a garota se engasgasse de tanto rir. Vejo que está se sentindo melhor, o homem sorriu e finalmente a soltou, endireitando-se. Onde estou? Você está segura e isso é tudo o que importa, respondeu ele calmamente. E isso, ela acenou com a cabeça para as correias. Receio que não seja possível ainda. É para sua própria segurança. Maria mordeu o lábio nervosamente, ela não estava entendendo nada. Mas ela percebeu que estava se comunicando livremente com o homem em inglês, ou, para ser mais precisa, ela havia falado a última frase em inglês. Antes, quando mal havia recuperado a consciência, ela havia, é claro, falado em sua língua materna. Mas o homem à sua frente é americano, é claro, porque ela está agora nos Estados Unidos e é natural que ela fale com ele em sua língua materna. Você está em um hospital psiquiátrico, Maria. Ele foi até a mesa, pegou um caderno grande com uma caneta, voltou e se sentou em uma cadeira, ajeitou, um tanto maneiroso, os punhos da camisa e sorriu para a moça quase carinhosamente. E eu sou seu médico de família. O quê? Não. Eu não sou louco. Você não está. O senhor não tem o direito. Me desamarre agora. A garota estava se debatendo com suas amarras. Socorro! Gritava ela. Maria nunca havia sofrido de nenhum distúrbio mental em sua vida, mas agora ela estava em um pânico terrível, não entendia como tinha chegado até aqui, e ainda assim. Últimos eventos. É uma pena, suspirou o médico, levantando-se. Receio que você não esteja pronta para falar agora. Bem, acho que você deveria dormir um pouco. Agora vou injetar em você uma droga que vai ajudá-la. E soluçando, a garota se recostou no travesseiro. Ela já havia percebido que as alças não sairiam assim, balançando. E também percebeu, muito claramente, que não queria drogas e não queria dormir. Ela tem que entender o que está acontecendo aqui. Não, eu já estou. Acalme-se, disse ela calmamente. Por favor. Eu não quero dormir. Eu só não estou entendendo. É isso mesmo? Então, você está pronta para um diálogo? O médico voltou à sua cadeira e, por alguns minutos, eles se encararam em silêncio. Ela fungou o nariz e reprimiu o desejo histérico de experimentar as correias novamente. Ele tinha um interesse suspeito e assustador em seus olhos. Ou talvez fosse apenas o brilho dos óculos que o fazia parecer assim? Você se lembra do que aconteceu ontem? Maria assentiu cautelosamente com a cabeça. Então ela não estava na clínica há muito tempo, não mais do que um dia. Eu estava em uma consulta. Isso mesmo, repetiu o médico, abriu seu caderno e começou a escrever algo. Desculpe-me, qual é o seu nome? Eu já não me apresentei? Ele arqueou uma sobrancelha. Maria poderia jurar que não. Meu nome é Hector Roberts, Hector para você, é claro.
Então, Maria, você já teve um encontro? Consegue se lembrar com quem e onde? A garota assentiu novamente. Ela se sentiu estranha. Seu corpo parecia um pouco fora do lugar, sua boca estava seca. Ela se lembrava de tudo o que havia acontecido ontem. Maria não sabia explicar se era uma qualidade defensiva da mente ou outra coisa, mas por alguma razão ela não conseguia, em suas lembranças, ir diretamente para o final do pesadelo. Ela só conseguia como se tivesse começado o filme desde o início. Anteontem de manhã, Maria tinha ficado muito chateada porque, no trabalho, seu chefe basicamente a tinha amarrado com uma nova garota. Em geral, no supermercado em que Maria trabalhava, não era segredo o motivo pelo qual a nova garota era uma namorada nova para o chefe, então ele a colocou em seu lugar, o que, na verdade, deveria ter sido para Maria, que trabalha nesse lugar há 1 ano, mas... Eis como as coisas aconteceram. Maria estava muito animada com a promoção, mas tinha contas para pagar e dívidas para quitar. À noite, ela decidiu ir a um restaurante em Chinatown para relaxar e jantar barato. Lá, enquanto estava na fila para comprar macarrão apimentado, um rapaz derramou café sobre ela. Ele começou a se desculpar, deu-lhe guardanapos de papel e, como pedido de desculpas, ofereceu-se para comprar um jantar para ela e Maria concordou que o estranho era encantador. Ele era um moreno alto, de cabelos cacheados e olhos cinzentos penetrantes. Ele se apresentou como Geoffrey e eles começaram a conversar. Maria riu de seu elogio sobre como ele parecia jovem e admitiu que ele não era realmente um estudante, tinha 29 anos. Desculpe-me, sorriu Geoffrey. É que eu pensei que você fosse um estudante de intercâmbio do leste europeu. É tudo uma questão de sotaque. Eu nasci no México, respondeu Maria. É que minha mãe me trouxe para cá há muito tempo, mas eu... Sim, recentemente decidi voltar para cá. E aqui, de fato, aprendi a falar um pouco, até esqueci algumas palavras. Não é nada demais, ele olhou atentamente para os olhos dela e sentiu um arrepio nas costas. Você se lembra das coisas mais importantes quando mais precisa delas. E seu nome? Você disse que seu nome era Maria, mas é assim mesmo. Sim, mas é só isso, e ela sacudiu os cabelos nervosamente. Recentemente, ela havia cortado os cachos na altura da cintura em um corte reto e, embora não conseguisse enrolar as mechas no dedo, ainda tinha o hábito de despentear os cabelos. Isso também é algo que vem de minha infância. Minha mãe me disse para me apresentar como Mary. Ela dizia que os americanos tinham dificuldade com nomes estrangeiros. Meu nome é Maria. Mary. Mary, e ele disse pensativo, como se estivesse saboreando o nome dela. É um nome muito bonito e, como você pode ver, eu o pronuncio perfeitamente. Posso chamá-la assim? E Maria. Que tal um encontro? Oh! Os olhos da garota se estreitaram, ela não estava preparada para um desenvolvimento tão rápido dos eventos. Geoffrey parecia bonito, ela estava lisonjeada pelo fato de ele ser definitivamente mais jovem do que ela, mas tão cedo, um encontro? Por outro lado, Maria não tinha tido um relacionamento desde que chegou aos Estados Unidos. Por que não? O que faremos agora? Respondeu ela, flertando. Agora? O rapaz ficou exageradamente surpreso e fez um gesto para o espaço ao redor. Estamos comendo macarrão chinês em uma mesa de plástico em uma cafeteria. Estou falando de um encontro de verdade. Eu quero. Quero que seja romântico, como deve ser. Que tal amanhã? Você gosta de surpresas? Não sei, ele respondeu honestamente. Confie em mim, este será inesquecível. Bem, a garota se espreguiçou, ainda refletindo. Ela nunca tinha ido a um encontro às cegas na vida e não tinha o hábito de conhecer pessoas assim na rua. Mas, por outro lado, seu último relacionamento tinha sido com um grupo de amigos, embora eles dissessem que John era um ótimo rapaz, não tinha dado certo com ele. Então, talvez confiar na situação agora não fosse tão ruim? Ok, estou dentro. Quando e onde você quer se encontrar? Você pode ir até o cruzamento da Maple com a Tirtenten? Perguntou ele. Estarei esperando por você e... Será inesquecível, Maria assentiu.
Eles terminaram de comer o macarrão, combinaram um horário e se separaram, mas antes ela deu a ele seu número, caso houvesse uma mudança de planos, e ele compartilhou seu número com ela. Maria voltou para casa. Era um apartamento muito pequeno, sem ar-condicionado ou máquina de lavar, mas o aluguel era metade do seu salário devido à sua localização no centro da cidade e à proximidade do metrô. Na manhã seguinte, surpreendentemente, Maria achou mais fácil ir para o trabalho, e nem precisou revirar os olhos e xingar a si mesma quando a nova garota descarregou algumas de suas responsabilidades sobre ela. Você está radiante, disse Rebeca a Maria. Rebeca trabalhava aqui como caixa, tinha 40 anos, 4 filhos e 3 ex-maridos. De nada, disse Maria. Eu conheci esse cara. Uau! E eu lhe disse que um novo relacionamento era a melhor receita para um coração partido. Ninguém partiu meu coração. E por todos os seus problemas. Rebeca continuou com seu tópico favorito. Ele é bonito? Ele me convidou para sair hoje à noite e disse que era uma surpresa. Ele vai me levar a um restaurante. O que faz você pensar isso? O que mais você acha que um cara chama de encontro surpresa? A menos, é claro, que ele seja um completo psicopata. A colega de trabalho apontou o dedo indicador para Maria. Você tem que usar um vestido sexy e uma lingerie incrível. Que nojo! Eu não vou. A noite pode ficar interessante. Rebeca deu uma piscadela. Não perca a chance. Ei, quem me convidaria para sair? Você está indo para o trabalho? O chefe ficou atrás das mulheres e as olhou ameaçadoramente. Sim, vamos trabalhar, murmurou Rebeca, voltando para a caixa registradora, na frente da qual, por sinal, já havia 2 pessoas. Maria, envergonhada por ter se distraído com a conversa, também voltou logo ao seu trabalho. Tinha que colocar os chocolates na prateleira. Maria não usaria vestido de noite nem lingerie sexy nesse encontro. Em primeiro lugar, isso parecia completamente desnecessário. Em segundo lugar, ela não tinha nada disso em seu guarda-roupa. Em terceiro lugar, ela não tinha dinheiro para comprá-los agora, mesmo que quisesse. Mais jeans skinny azuis com um cinto largo com fivela prateada e uma blusa de seda preta com mangas raglan também ficavam bem nela. Maria escolheu sapatos pretos de salto baixo, uma bolsa de mão preta. Mas ela se permitiu um pequeno toque com um batom cor de vinho profundo. Pronta para um encontro com um estranho misterioso. Estava escurecendo do lado de fora da janela. A encruzilhada designada por Jeffrey não estava muito longe e Maria imaginou que ele realmente a levaria a algum restaurante. Na verdade, ela teria ficado mais feliz se o cara tivesse ido buscá-la, mas ela não perguntou onde ele morava. Ele provavelmente não perguntou para não constrangê-la, para não parecer um perseguidor. Maria deu uma olhada em seu smartphone, ela já deveria estar lá e de repente, um carro virou no cruzamento e freou no meio-fio. Jeffrey acenou para ela ao sair do carro. Você está maravilhosa. Obrigada, ela sorriu timidamente. Ele fez um gesto em direção ao carro e ela foi até lá e se sentou no banco ao lado do banco do motorista. Para onde está me levando? Perguntou ela. Será uma surpresa, como prometido, e seus dedos tamborilaram levemente no volante. O carro virou na Maple Street e acelerou morro abaixo, em direção à saída da cidade. Ela não conhecia todos os cantos e recantos, é claro, mas, de alguma forma, não se sentia como se estivesse sendo levada a um restaurante. Jeffrey lhe lançou alguns olhares perscrutadores. Droga, disse ele, depois soltou uma gargalhada e parou na calçada. O que? Você tem medo de que ele seja um maníaco e a expulse da cidade? Maria, pressionada contra o encosto do banco, ficou em silêncio. Era constrangedor. Mas, na verdade, era isso que ela pensava. Me desculpe, ela suspirou e sorriu culpada, eu sou uma idiota. Mas eu queria fazer uma surpresa para você, e virando-se no assento, Jeffrey pegou algo novamente. Aqui. Ele segurou uma cesta com um cobertor xadrez enrolado em cima. Eu queria levá-la a um lugar perto daqui. E fazer um piquenique, disse ele, abrindo a cesta. Havia pratos, recipientes com comida e até algumas velas grandes. Seria muito romântico, ele disse a si mesmo.
Um piquenique na beira da floresta, sob a luz das estrelas? Não sou muito bom cozinheiro, então comprei no restaurante. Tem pãozinho de frango com laranjas, salada grega, mais brownies, prato de queijo, e agora Maria estava rindo de como estava estupidamente assustada. Jeffrey tinha se mostrado tão doce, tão encantador. Como ela poderia ter imaginado tal absurdo? Maria se apressou em pedir desculpas e garantiu ao rapaz que ficaria feliz em aceitar um piquenique. Ela manteve silêncio sobre o fato de que, em geral, os rapazes nunca tinham feito nada disso por ela, no máximo a levavam a um restaurante normal. Mas um piquenique? Como era romântico! E enquanto dirigiam até o local, Maria decidiu que talvez Jeffrey merecesse um beijo no final do encontro. Ao saírem da cidade, dirigiram por apenas um quarto de hora. O carro entrou na floresta e, literalmente, mais 5 minutos e eles dirigiram até a beira do lago, e Maria saiu do carro e a superfície da água parecia seda negra, refletindo o caminho prateado dourado da lua e um punhado de estrelas. As rajadas de vento trouxeram o esquecimento da cidade limpa, perfumada com ervas silvestres e flores do ar. Nas copas das árvores cantavam silenciosamente alguns pássaros noturnos. É um lugar agradável, não é? Tomando-a gentilmente sob o braço e carregando sua cesta, Jeffrey a levou até a beira do lago. Você poderia chamá-lo de segredo, ele piscou. Costumava ser popular para acampar, mas agora... Ele parou de falar. Estendeu um cobertor. Colocou as velas em seus suportes e as acendeu. Colocou os pratos e retirou as tampas dos recipientes. Obrigada, mas eu não bebo, disse Maria enquanto observava abrir uma garrafa de vinho. Ah, desculpe. Eu deveria ter perguntado logo de cara. Mas, felizmente, também trouxe suco de maçã e água mineral, e há uma garrafa térmica de café no carro. Posso pegar algo quente para você? Você não está com frio? Não, obrigada, vou tomar o suco agora. Marie ficou feliz que o rapaz, com quem mal se conheciam, a envolveu como um cobertor macio. Eles se sentaram no cobertor, começaram a comer e a conversar lentamente. Mary ainda estava agradavelmente surpresa por Jeffrey estar falando sobre si mesmo, mas de forma simples, sem se gabar de nada. Ele lhe disse que estava estudando para ser astrofísico. Acho que é porque eu cresci no Alasca, ele sorriu. Não há muito o que fazer lá, então olhar para o céu o tempo todo não é uma coisa ruim. Você sente falta de sua família? Muito, ele olhou para ela com atenção. Minha mãe e meu pai são as coisas mais preciosas que já tive. Sinto muita falta deles. Especialmente do meu pai. Especialmente meu pai. Como você foi parar nos Estados Unidos? Em geral, Maria não gostava muito de falar sobre esse período de sua vida, mas... não havia como escapar dessas lembranças. Ela disse que sua lembrança mais antiga era um balanço no quintal de uma velha casa de 3 andares, onde muitos lilazes floresciam a cada primavera. Maria nasceu em uma pequena cidade no Extremo Oriente e passou a primeira infância lá. Sua mãe a criou sozinha, e bem, tecnicamente, havia um pai, mas ele estava sempre desaparecido em algum lugar e, quando voltava, minha mãe gritava que era melhor ele não vir. Papai estava sempre bebendo. E quando ficava um pouco sóbrio, começava a chorar, pegava a pequena Maria nos braços e a abraçava com tanta força que era difícil para ela respirar. O pai dizia palavras carinhosas para ela, colocava doces em seus bolsos e reclamava de sua doença grave. Então o pai não era mais pai, ele brigava com companheiros bêbados. E então a mãe se tornou bonita. Maria, durante toda a sua vida, sentiu esse prazer quando sua mãe colocava belos vestidos, um perfume delicioso e ia a algum lugar por uma noite inteira. Depois, ela trazia comida e brinquedos para a filha. Depois, os homens começaram a ir à casa, apenas para visitar, e sua mãe sempre dizia modestamente à filha que eles eram seus amigos. Somente Maria, à medida que crescia, percebeu que eles eram homens com quem sua mãe dormia por dinheiro. Com o tempo, ela começou a ter amantes regulares em vez de esporádicos. Alguns até moravam com eles por um tempo.
E um dia sua mãe lhe disse que eles estavam indo embora porque ela tinha muita sorte. Maria se lembrou de como se sentou no parapeito da janela, olhou para o pátio de sua casa, onde seus amigos estavam se divertindo, e gritou. Ela não queria ir para os Estados Unidos. Sua mãe disse que ia se casar, que tinha conhecido um estrangeiro por correspondência, que eles viveriam bem, em uma casa atrás de uma cerca branca, que ela levaria Maria à escola e que ela, Maria, teria uma boa educação, muitos vestidos elegantes. Só que para a menina de 8 anos era indiferente, ela só queria ficar em casa. Ela queria que neste verão, como antes, pelo menos por um tempo, sua mãe a levasse para sua avó, que morava no vilarejo. Mais o que ela, uma garotinha, poderia fazer a respeito da decisão de seus pais. Então, no dia marcado, ela tinha que entrar em um avião e voar para longe, para uma nova vida do outro lado do oceano. É assim que Maria se lembra de sua infância. Mas Jeffrey não podia contar tudo isso e, pelo que ouvia, apenas meias verdades, pois a mãe deixou o pai alcoólatra, teve a sorte de conhecer um estrangeiro e se mudou para os subúrbios de Dallas. E então, Maria disse a Jeffrey que o novo casamento tinha sido bem-sucedido. Mas, ao mesmo tempo, vazio. Infelizmente, ela nunca foi capaz de se sentir como a filha daquele homem. Em geral, Maria não costumava se queixar, mas, por alguma razão, a sociedade de Jeffrey agiu magneticamente sobre ela, forçando-a a se abrir. Ela disse que, quando tinha 18 anos, perdeu a mãe e o pai adotivo, e seu carro descarrilou. Sinto muito. O rapaz segurou a mão dela e olhou em seus olhos. Eu não queria. Eu não sabia que estava fazendo você se lembrar de coisas assim. Que idiota eu sou. Perguntando-me sobre sua vida. Mas, é só que, e ela sorriu timidamente. Quero conhecê-la melhor. Está tudo bem, respondeu Maria. O toque da mão dele lhe causou arrepios. Já me esqueci de tudo. Já se passaram mais de 10 anos. O que aconteceu com seu irmão? Perguntou Jeffrey, incentivando-a a continuar a história. Maria havia mencionado há alguns minutos que seu padrasto tinha um filho do primeiro casamento, chamado Jake, e quando Maria veio para os Estados Unidos, o menino tinha apenas 2 anos de idade. Ele foi acolhido por parentes distantes. Ela deu de ombros. Eles não queriam ficar com ele para mim e para. Definitivamente, ele estava melhor com eles. Nunca chegamos a ficar juntos. Isso é terrível, suspirou Jeffrey. Então você tinha uma família e depois não teve mais? É como se você nunca tivesse tido uma. Exceto pela mamãe. Vocês devem ter sido muito próximos, não? É difícil dizer, sorriu Maria. E então Maria contou como voltou para os Estados Unidos. Após a morte de sua mãe, ela decidiu voltar para casa na Rússia. Voltou para o mesmo apartamento onde havia passado sua infância. Ela foi para a universidade, conseguiu um emprego e, em geral, começou uma vida normal. Mas algo não batia certo. Depois da universidade, de repente ficou difícil conseguir um bom emprego. Em seguida, veio o primeiro romance sério e mal-sucedido da vida e, finalmente, Maria decidiu aproveitar sua segunda cidadania e voltar para os Estados Unidos. Ela decidiu tentar um novo começo em um novo lugar. E como foi? Perguntou Jeffrey. Eles haviam terminado o prato principal e já tinham passado para a sobremesa. O chilrear dos grilos na grama. Não muito, ele deu de ombros. Eu trabalho em um supermercado agora. Não descobri enquanto estava em casa que meu diploma precisa ser confirmado, de qualquer forma. Há algumas complicações. Descobri que minha especialidade não é muito bem paga aqui. Talvez eu deva tentar uma nova profissão. Você já ouviu falar? Perguntou ele de repente. Jeffrey olhou ao seu redor. Do que você está falando? Esse som, e a garota franziu a testa. Como se houvesse mais alguém além de nós. Eu duvido, Jeffrey sorriu. Este lugar não é exatamente popular na cidade. Talvez tenha sido um peixe espirrando no lago. Ou algum roedor grande, e Maria tentou voltar ao clima romântico de um encontro, mas não conseguiu. Ela teve a sensação de que alguém os estava observando.
Você ouviu isso? Ela deu um pulo. Eu não ouvi nada. Jeffrey também se levantou. Mas, se você quiser, podemos sair daqui. Vá para o carro e eu pegarei tudo, não há nada para deixar no lixo, e Maria foi para o carro. Ela se sentiu muito desconfortável. Talvez, pensou a garota, tenha sido a proximidade da floresta onde estavam sentados à beira do lago que teve um efeito tão ruim sobre ela como moradora da cidade. Você vai chegar logo? Perguntou ela, e se virou para apressar Geoffrey. Naquele momento, ela congelou, pois uma figura se aproximou de Jeffrey, que estava recolhendo os restos do piquenique. A figura gigantesca de um homem com uma máscara estranha, branca na escuridão. Jeffrey! Gritou a garota. Atrás de você! O que está acontecendo? O garoto não entendeu nada. Ele começou a se endireitar e, naquele instante, a figura sombria ergueu o braço, brilhando como aço, e o abateu sobre Geoffrey. O grito dele se misturou ao de Mary e, no instante seguinte, ela estava correndo. Ela correu pela floresta escura, sem conseguir ver o caminho, até que seu perseguidor a alcançou e então ela acordou aqui, na clínica. É verdade que a lembrança lhe trazia trechos de outra coisa, logo antes, logo depois do estranho despertar, mas isso lhe escapou. Mary se lembrou de como estava cercada por pessoas com uniformes da polícia e médicos. Eles lhe perguntaram algo, ela chorou, gritou e implorou para ser salva, disse que um cara assustador com uma máscara havia matado seu namorado, Jeffrey, e depois. Maria se lembrava vagamente de que havia outro homem na época e agora lhe parecia que era ele, Hector. Acho que ele havia sido injetado com alguma coisa. Sua história parece coerente e até um pouco lógica, disse o médico depois que ela lhe contou em generalidades, como se fossem pinceladas desajeitadas e amplas de tinta na tela, e em detalhes, como se fossem os únicos que importassem, como ela foi a um encontro com um estranho e se viu em um pesadelo. Você não acredita em mim? Perguntou Maria. Eu vasculhei tudo o que pude descobrir sobre você. Hector abaixou a cabeça. Ele se sentou com o pé sobre a perna, balançou o pé em seu elegante sapato pontudo e continuou a escrever algo em seu caderno. Diga-me, Maria, você já foi a um psiquiatra? Não, respondeu a garota, e foi totalmente honesta. Eu não sou louca, o que? Por que está me mantendo aqui? Porque, infelizmente, você tem maneiras de se machucar, respondeu Hector e seu tom era muito compreensivo. Está vendo o que acontece, Maria? Uma patrulha policial, dirigindo pela estrada, ouviu seus gritos. Você estava gritando tão alto, tão terrivelmente. Eles encontraram na floresta. Você estava ferida. E todos esses ferimentos foram auto-infligidos. O quê? E o que está dizendo? Na margem do lago. Bem, acalme-se. O médico levantou a mão em sinal de alerta. Naturalmente, a polícia não podia ignorar o que você estava dizendo. Eles imediatamente revistaram aquele lugar na margem do lago. E não encontraram nada lá. Seu amigo Jeffrey, certo? Ele não estava lá. E o carro? Não, também não estava lá. Veja, não havia nada que corroborasse o que você disse. Mas Maria estava prestes a chorar novamente. É impossível. Foi exatamente como eu disse, eu juro. Você tem que acreditar em mim. Aquele psicopata. Você está falando do cara com a máscara, certo? Uma máscara com um desenho rudimentar e primitivo, como a careta de uma fera. O médico suspirou. Veja, nos anos 80, havia um acampamento neste lugar. Sim, eu me lembro. Geoffrey mencionou isso. Bem, Hector tirou um grão de poeira aparentemente inexistente da manga, e seu terno parecia ter acabado de ser transferido para seu corpo de um manequim em uma boutique cara. O lugar não era muito popular porque a água do lago era considerada suja. Antes de retornar a um estado quase selvagem, por assim dizer, um filme foi filmado lá. No início da década de 1990, um filme de terror de baixo orçamento chamado Black Heart of Ghost Lake foi filmado lá. Tratava-se de um maníaco possuído pelo espírito de um antigo feiticeiro.
Em seguida, o médico sacudiu seu caderno novamente e mostrou a Marie uma folha impressa de um pôster de filme em miniatura com um cara de máscara preta e branca com um facão olhando para ela com olhos vermelhos ardentes. Acho que foi esse que você viu. Mas, felizmente, ele é um personagem de ficção. O filme saiu dos cinemas e foi direto para o vídeo. E durante todo esse tempo não houve um único maníaco de verdade que quisesse se tornar um imitador desse personagem fictício. Você descreveu isso claramente ontem enquanto estava delirando. E acontece que, até certo ponto, eu sou um fã do filme e essa descrição me pareceu familiar na época. Não, Maria balançou a cabeça. Não sei do que está falando. Ele era real. E Jeffrey era real. Eles eram reais. Eu vi tudo. Ele me atacou. Ele o matou. Ele me atacou. Maria, o médico estalou a língua. Você precisa se acalmar. O que aconteceu com você é horrível. Mas quem sabe, ele fez uma pausa. Talvez não seja uma manifestação de alguma doença grave, mas do que você. O que eu sou? Perguntou ela irritada, sentindo que ele estava esperando alguma resposta dela. Está tomando algo proibido? Acredite em mim, se a resposta for sim, não há melhor momento para confessar isso. Eu a ajudarei, Maria. Não. Eu não tomo nada, nem sequer bebo álcool. É louvável que o médico esteja acordado. Ele deve ter seus exames em breve. E temo que, nesse caso, se não for efeito de alguma substância, terei de cuidar de seu tratamento. Mas eu não estou louco. Você sabe, minha querida, que os verdadeiros loucos têm certeza de que são sãos? Se você admitisse que poderia ter imaginado isso. Digamos, insônia, fadiga. Sabe, estou confuso. Você e eu falaremos sobre isso em detalhes muito em breve. Já informamos ao local de trabalho que você não veio trabalhar por um bom motivo. O quê? Os olhos de Maria se arregalaram. Você está louco, me solte agora. Você não tem o direito. Você veio para cá com um passaporte de cidadã americana, Maria, o que significa que você sabe perfeitamente bem que deve e obedecer às nossas leis. E estão me pedindo para cuidar de sua saúde mental. Bem. Acho que é hora de você descansar. O médico foi até a mesa e voltou para a garota um minuto depois, inclinando-se sobre ela com uma seringa na mão. Ela precisa dormir. Não se mexa, relaxe. Não quero machucá-la. É isso aí, tenha calma. Está tudo bem. Veja, não estou sentindo nenhuma dor. Ela lhe enviou o que pareceu a Maria ser um sorriso quase amoroso. Não se preocupe, amanhã você poderá falar não apenas comigo, mas também com meus colegas. E nós resolveremos tudo. Maria queria dizer mais uma vez como é absurdo que isso esteja acontecendo ao seu redor, mas ela percebeu que isso a deixa com sono. E meu conselho para você, Maria, voltou-se para o médico, já de pé na porta. Se você quiser sair daqui rapidamente, pense no que vai dizer para mim e para os outros médicos. Até agora, tudo o que você disse me faz suspeitar de loucura em sua forma mais perigosa. Quando Maria acordou da próxima vez, ela não conseguia perceber que horas eram. Depois de um tempo, uma mulher com uniforme de enfermeira entrou no quarto e colocou uma bandeja sobre a mesa. Ela perguntou educadamente a Maria como ela estava e lhe disse que, se a garota estava pronta, eles precisavam fazer algumas coisas importantes. Primeiro, ela precisava de um curativo em seu corpo, cheio das marcas que havia deixado ao correr pela floresta noturna. Segundo, ela precisava comer. E, para fazer tudo isso, a enfermeira a soltou, mas o fez com cuidado, como se a liberdade pudesse fazer com que Maria começasse a morder. Maria já havia percebido que não era a melhor opção gritar que não estava louca, então a garota simplesmente respondeu que não faria nenhuma besteira e, educadamente, acrescentou que faria o que precisasse fazer e que, se fosse preciso, por favor, fosse ao banheiro. Em seguida, Maria voltou para a cama com vontade, entrou debaixo do cobertor fino e se enrolou em uma bola. Ela realmente queria ficar sozinha. Ela realmente precisava pensar em tudo.
Você precisa de alguma coisa? A enfermeira ainda não tinha saído. Maria olhou para ela. Ela era uma mulher baixa e rechonchuda, na casa dos 30 anos, com um penteado exuberante e desgrenhado. O Dr. Hector dava a impressão de ser um homem robusto, educado, mas gelado. Mas essa funcionária do asilo parecia de alguma forma gentil, acolhedora e talvez sinceramente solidária com a paciente mulher. Talvez você queira ler um livro? Ela sugeriu. Eu poderia. Maria teve um palpite repentino. Você pode avisar uma pessoa que estou aqui? A enfermeira não deve ter esperado por isso. Por que não leva o seu pedido ao Dr. Roberts? Tudo bem se eu não levar? Maria se sentou na cama e tentou fazer sua cara mais triste. Ele é muito rigoroso. E se ele decidir que eu preciso de paz e tranquilidade total, sem visitas, por que distraí-lo? Veja, ela é minha amiga, provavelmente está muito preocupada comigo. Apenas deixe-a saber onde estou. Eles já disseram ao meu chefe que eu não vou trabalhar porque estou doente. Maria franziu a testa, imaginando como eles sabiam onde eu estava. Então ela se lembrou de que eles devem ter encontrado sua bolsa, e nela ela tinha um crachá de reserva porque o chefe ficava muito irritado se algum funcionário o perdesse durante o turno. Mas talvez o chefe da minha amiga não tenha lhe contado, ela continuou. Quem sabe? Disse a enfermeira, parecendo confusa e indecisa. Em princípio, as visitas aos pacientes não são proibidas e você está aqui? Ela ainda não é nossa paciente, no sentido de que sua condição continua duvidosa. Ficou claro que, ao dizer tudo isso, ela estava buscando uma resposta para sua pergunta sobre se era possível ignorar o Dr. Hector. Sim, é claro, algum de seus parentes foi notificado sobre o que aconteceu com você? Não tenho nenhum parente nos Estados Unidos, nenhuma família, respondeu Maria. O rosto da enfermeira agora demonstrava grande simpatia e Maria percebeu que havia vencido. Ótimo, assentiu a mulher, mas quem deve ser notificado? No dia seguinte, Maria precisou de toda a sua força de vontade para não rir na cara das pessoas com quem tinha que falar. O Dr. Hector não havia mentido para determinar o quanto Maria era louca ou não, um grupo inteiro de médicos inteligentes havia sido reunido. A garota decidiu que provavelmente, mesmo que ela tivesse certeza absoluta de que era como ela disse, ela teria que dizer algo completamente diferente. Agora ela estava dizendo que naquela tarde, depois do trabalho, ela se sentiu muito cansada e decidiu pegar um atalho, pegar uma nova estrada, uma rota desconhecida. Depois entrou em pânico por se perder no meio da cidade, depois se assustou com um cachorro de rua. E então tudo parecia uma névoa e ela acordou na floresta depois de um sonho de pesadelo, tão assustada que não se sabe ao certo como ela se viu lá e correu, e fizeram perguntas a Marie, ela respondeu. E então ela ouviu o inacreditável. Descobriu-se que ela simplesmente não tinha o direito de ficar na clínica por mais de 2 dias, como a comissão estava convencida de que, nesse momento, ela tem plena consciência de quem é e não vai fazer mal a si mesma, ela deveria ser liberada, e Maria quase gritou de felicidade, estava pronta para beijar cada um desses médicos, pois finalmente conhecia as pessoas certas. Mas então o Dr. Robert se levantou de sua cadeira. Com um olhar de terrível seriedade, sem olhar para ela, ele falou sobre o fato de que, embora formalmente ele não seja um funcionário permanente desta clínica, mas sua competência e conhecimento nos permitem dizer que esse caso não é tão inequívoco, e ele disse que também não se sentia em condições de deixar Maria ir embora sem qualquer ajuda, porque não estava de todo claro que não havia risco de que tal episódio não voltasse a acontecer. Em vista do exposto, insisto que eu seja temporariamente nomeado guardião da senhorita Maria, disse ele. Maria sentiu como se tivesse levado uma pancada na cabeça. Que tutor! Que absurdo! Ela estava tão estupefata que nem mesmo resistiu quando lhe disseram para voltar ao quarto e foi escoltada até lá por 2 guardas grandes. Como se ela pudesse ter feito uma coisa dessas no caminho. Pouco tempo depois, Hector entrou na sala. Então, amanhã de manhã, terei todos os documentos necessários em mãos, ele sorriu. Em que sentido você será meu guardião? Que bobagem é essa? Perguntou Maria. Suponho que você tenha se assustado com a palavra, por isso está reagindo de forma tão inadequada, respondeu ele gentilmente.
Na verdade, é apenas uma questão de meses até que você seja forçada a participar das minhas sessões. Durante essas sessões, tentaremos descobrir juntos o que pode ter sido a causa de sua crise. As sessões são gratuitas para você. A tutela também significa que você não pode sair da cidade, casar-se, dirigir um carro, comprar uma arma, ir a clínicas de aborto ou de fertilização in vitro sem minha permissão. Posso ir ao banheiro sem você? Maria cerrou os dentes. O rosto do médico permaneceu impenetrável. Eu entendo sua instabilidade. É natural e eu insisto que você nem tente se desculpar por isso, não é sua culpa que sua mente esteja obviamente doente. Se isso fizesse se sentir melhor, você poderia, é claro, contratar um advogado, mas os serviços deles são caros, e você? Como eu sei, você trabalha como uma vendedora comum e até tem dívidas. Mas a senhora, é claro, pode procurar um advogado de defesa em organizações de caridade. No entanto, receio que você será recusada porque não vive neste país há muito tempo e, além disso, você não tem apenas a cidadania americana, mas também outras cidadanias. Portanto, listei os pontos principais. Com essas exceções, sua vida será a mesma de antes. Sabe, Maria, você me parece ser uma pessoa bastante sensata. E se realmente quiser que nosso, digamos, relacionamento, termine logo, você seguirá todas as minhas recomendações e também, se eu assim decidir, tomará todos os medicamentos prescritos. Mas se... Ele deu um passo em direção a ela. De repente, ele estava muito próximo e seus dedos chegaram perto do rosto dela, mas sem tocá-lo. Se você fizer alguma besteira, receio que terei de reconsiderar minha tutela e assumir tarefas mais desagradáveis para você. Ele disse isso em um tom muito educado e afetuoso, mas Maria sentiu isso como uma ameaça. E ela também não entendia o porquê, mas lhe parecia que havia algo sombrio na atitude de Hector em relação a ela. Desagradável. Eles se olharam em silêncio por vários minutos. Ele a devorou com os olhos. Ela se esforçou para não lhe dar um soco no rosto. Você está livre para ir, Maria. Talvez queira deixar a clínica de vez? Obrigada, doutor, respondeu ela. É isso que eu mais quero. Depois que Maria fez seu pedido à enfermeira, ela esperou que a única pessoa que ela poderia chamar de amiga aqui nos Estados Unidos viesse até ela, e quando isso não aconteceu, Maria decidiu que não deveria ser amiga de Rebecca, e por isso, ela ficou surpresa e até mesmo chocada quando saiu da clínica e viu a van branca de Rebecca com uma zebra pintada no capô e sua colega, que literalmente pulou para encontrá-la, acenando com um guarda-chuva enquanto chovia torrencialmente lá fora. Ai, ai! Rebecca voou para a varanda e abraçou Maria. Oh, que horror! Desculpe-me por não ter vindo mais cedo. Acabei de saber há 1 hora. A tia Sabrina disse que ela ia morrer e me pediu para reunir toda a família. Mas esta é a 2ª vez que ela vai morrer. Quando ela decide, depois de ler sobre outra doença mortal, que ela tem todos os sintomas. De qualquer forma, descobriu-se que ela havia comido muitas laranjas estragadas e achou que estava com algum tipo de febre, do tipo que se contrai no Brasil quando se é picado por mosquitos. Onde temos mosquitos brasileiros, mesmo? Querida, como você está? Você foi a um bar e ficou bêbada pela primeira vez como da última vez? Não, eu não bebi. Maria suspirou e sorriu calorosamente para Rebecca, mas sua amiga não a decepcionou. Enfim, eu fui embora. E quando voltei, eles me disseram que estavam me procurando no hospital e ela tossiu nervosamente. Mas nosso chefe é um canalha em alguns lugares, mas ele não contou a ninguém, então não se preocupe, não haverá rumores. Oh, Rebecca fechou os olhos, finalmente de repente voltando sua atenção para o Dr. Roberts, que estava parado a alguns metros de Maria. Boa tarde, ele sorriu gentilmente e estendeu a mão. Este é o meu psiquiatra, disse Maria com relutância. E um guardião temporário, e Rebecca apertou a mão dele, mas o sorriso desapareceu de seu rosto. O quê? Como assim, guardião? Não. Eu sei como é, ela acenou com as mãos.
Eu tinha um primo que conseguiu que o avô dele fosse nomeado tutor, mas ele queria fazer um rodeio com um jacaré na delegacia de polícia local. De qualquer forma, ele tinha uma desculpa, e estava abusando de todos os tipos de... E Rebeca tossiu novamente, e Maria pensou que, por mais que ela gostasse de decotes e minissaias em qualquer clima, sua próxima fungadela não era surpreendente. E o que você fez? A mulher se voltou para Maria. Sim, ela respondeu vagamente e olhou para Hector. Imaginei algo. Vou lhe contar depois. Claro, tudo depois. Você precisa de um café primeiro, disse Rebeca. Na verdade, eu queria levar a Maria para o apartamento dela, disse Hector. O que você quer? Perguntou Rebeca. Você vem com ele, ou quer vir comigo até o café e depois ir para casa? Você não quer ficar sentada lá sozinha, quer? Tenho certeza de que já teve o suficiente, e ela deu uma cutucada amigável na amiga. Posso? Maria deu um grito de confusão e olhou para o homem, cada vez mais perturbador e aterrorizante. Por que não? Diga-me, quais são os poderes de um guardião? Rebeca se virou sem medo para o médico. Ele respondeu. Ele se espreguiçou e depois sorriu. Bem, vamos sair, meu amigo. Você pode decidir onde mora, com quem sai e onde trabalha, a menos que seja um trabalho perigoso, como cortar a grama com um cortador de grama. Então ela sussurrou, mas somente Hector, que estava repugnantemente perto, podia ouvir tudo, é claro. Se quiser se afastar de seu médico, é só dizer e sairemos para comer uma pizza. Que tal? Estou disposto a isso. Maria foi a primeira a descer as escadas e entrar na van de sua amiga. Ligue para mim e marque uma consulta, disse ela ao homem por cima do ombro. Eu estarei lá e não vou fugir, prometo. Ele não disse nada. Ele nem se mexeu e ficou na varanda, observando atentamente as jovens mulheres. Você quer ser honesta? Rebeca ligou a caminhonete e saiu do estacionamento. Eu não gosto dele. Ele parece um cara suburbano, de 10 milhões de dólares, mas me dá arrepios. Ele me dá arrepios. Ele olhou para Maria com simpatia. Parece que você passou por um liquidificador. Onde você quebrou tudo isso? Maria olhou para si mesma, suas roupas, ou seja, o jeans e a blusa, que lhe foram devolvidos quando ela recebeu alta, pareciam muito ruins, apesar de terem sido lavados. Eu vou lhe contar tudo. Mas... Obrigada por ter vindo. Ela não queria chorar novamente, mas as lágrimas não perguntaram se ela estava pronta para isso, elas simplesmente escorreram de seus olhos. Estou com tanto medo. Acho que estou ficando louca. Maria puxou a manga para cima com força, expondo em seu pulso a marca do cinto que havia recebido quando lutou para se libertar. Eles me amarraram na cama lá. Que canalhas! Rebeca fez beicinho. Aguente firme, garota. Vou lhe comprar a melhor pizza da cidade e você vai me contar tudo o que aconteceu. Você não acha que eu posso ter perdido a cabeça? Assim, sem mais nem menos, do nada? Rebeca deu de ombros. Não. Qualquer um, menos você. Quando Maria chegou em seu primeiro turno, Rebeca já trabalhava no supermercado há 3 anos. No início, elas se falavam com facilidade, como se não fosse nada, mas Rebeca começou a se interessar pela nova garota em comum, que, ao que parece, tinha vindo de muito longe, dos Estados Unidos. Então, durante os intervalos para o almoço, elas começaram a se sentar juntas e a conversar sobre a vida. Em um fim de semana, foram juntos ao karaokê. E foi assim que, como se não estivesse percebendo, Maria ganhou uma amiga no novo lugar. Mas, fora isso, ela ainda era a mesma. Não que ela fosse uma reclusa, mas uma pessoa bastante retraída. Ela não conseguia evitar isso. Agora, no entanto, quando estavam sentadas na pizzaria e Maria estava contando a Rebeca sobre os acontecimentos dos últimos dias, ela de repente percebeu que não podia simplesmente ir parar por aí. Ela tinha que ser honesta com Rebeca até o fim. Você está em apuros, Rebeca balançou a cabeça enquanto bebia ruidosamente seu refrigerante pelo canudo. Exatamente como nos filmes. Mas como você acha que isso é possível?
Como você acha que isso é possível? Como é possível que a polícia não tenha encontrado nada? Eu não sei, mas... Rebeca, tem mais. O que você quer dizer com isso? Veja, Maria suspirou. Você me conhece. Mas eu não lhe contei tudo sobre mim. Tenho algo a lhe confessar, e se depois disso você decidir que não podemos mais ser amigos, eu entenderei. Isso seria normal. Por quê? Esse é provavelmente o tipo de decisão que qualquer pessoa normal teria que tomar depois de descobrir tudo. Ok, a mulher balançou a cabeça. Você está me assustando. Mas há outra coisa que acho que você está exagerando. Vamos lá, conte-me sobre isso. E para contar a história toda, Marie teve de voltar ao início de sua história. Quando ela e sua mãe vieram para os Estados Unidos, tudo aqui lhe pareceu estranho. Ela não queria pensar em Andrew como seu padrasto ou no pequeno Jake como seu irmão. No entanto, Maria não podia dizer que era maltratada, ela tinha seu próprio quarto, seu padrasto não era mesquinho com brinquedos e tudo o que poderia agradar uma menina de 8 anos. Maria foi enviada para uma escola pública muito cara e tutores foram contratados para ela, mas, e ela ainda era uma excluída. Ela ainda era uma excluída. Ela se afastava deliberadamente das meninas que queriam ser amigas dela e, no final, essas meninas não queriam, e ela não tentava estabelecer um relacionamento com essa estranha, e Maria considerava tudo o que tinha como garantido. E ainda assim ela estava insatisfeita. Mas, aos poucos, a essa irritação sem graça se juntou outra coisa, e Maria começou a acreditar sinceramente que era muito melhor do que as pessoas ao seu redor. Ela não conseguia formular claramente de que forma essa superioridade era expressa, ela simplesmente existia, ponto final. Por isso, quando descobriu que sua mãe, aproveitando-se da confiança de Andrew, estava limpando suas contas discretamente, ela não interferiu com sua progenitora e, mais ainda, começou a ajudá-la. E então, ele descobriu que sua mãe estava traindo seu padrasto. Ela está tendo um caso com vários outros homens. E com fins lucrativos e apenas por diversão. Sua mãe confessou a Marie que está se vingando de Andrew porque não o ama, mas tem que viver com ele, dormir com ele, para ter uma boa vida para ela e sua filha. Foi aí que elas começaram a brigar. Maria repreendeu sua mãe por preferir ficar em casa e não pedir para se mudar para o outro lado do oceano. Com o passar dos anos, outro problema na vida de Maria era seu irmão mais velho, Jake. Ele não amava sua irmã mutuamente. Ele estava com raiva porque o pai deles, após a morte da mãe, trouxe a madrasta para casa. A culpa é da sua mãe, Maria disse a ele certa vez. Ela traiu Andrew primeiro. Ele estava sempre ocupado no trabalho, e ela estava doente. Minha mãe tinha câncer, sim, no passado, na família do padrasto, tudo era muito difícil. Sua primeira esposa, Jessica, como se viu, durante muito tempo teve um caso debaixo do nariz de Andrew com um de seus melhores amigos, e então, quando Andrew, chocado com o fato de que ele, ao que parece, todos esses anos não criou seu próprio filho, e o filho de outra pessoa, estava indo para o seu divórcio, de repente se tornou conhecido o terrível diagnóstico de Jessica. Os médicos descobriram de repente que ela tinha câncer em uma forma particularmente agressiva e no último estágio. Jessica implorou ao marido que a perdoasse e disse a ele que o homem, o verdadeiro pai de Jean, não sabia de sua paternidade porque não queria que esse grande problema estragasse sua brilhante carreira na comunidade científica. Enquanto Jake crescia, ele sabia apenas parte da verdade e que sua mãe estava traindo Andrew, mas que não era dele. O menino não sabia, e então veio à tona a verdade de que a mãe de Maria havia roubado dinheiro das contas e dos fundos de Andrew. Houve um escândalo terrível, testemunhado pelas crianças. Descobriu-se que a mãe de Maria ia deixar seu esposo americano com esse dinheiro, mas ela mesma foi vítima de fraude e perdeu tudo, até o último centavo. E agora ela implorava ao marido que a perdoasse, que esquecesse tudo e a deixasse recomeçar do zero. Ela garantiu a ele que havia percebido tudo e que o amava, mas Andrew foi inflexível, ordenou que ela entrasse no carro e disse que eles iriam ver o advogado dele, agora mesmo, e discutir os termos do divórcio, porque ela não vai viver com um traidor. Maria e Jake foram deixados sozinhos em casa.
E então, a polícia ligou para casa com a notícia de que o carro do casal havia saído da estrada e caído em um penhasco na montanha. Eles morreram na hora. Maria ainda tinha aquela cena diante de seus olhos. Seu irmão mais novo começa a chorar, e um dos policiais o abraça de repente e diz que vai cuidar dele. O fato é que esse policial era um parente distante de Andrés, que ia com frequência à casa e, de fato, estava envolvido na criação da criança. Maria se lembrou para sempre do olhar frio e duro daquele policial, que, como se a tivesse feito entender que ela era e sempre seria uma estranha naquela família, ninguém se importaria com ela. Depois, foram longos meses de papelada. Descobriu-se que, por causa das aventuras com dinheiro que criaram a mãe de Mary, Andrew, na época de sua morte, estava de fato à beira da falência. Naturalmente, Mary também ficou sem nada. A última coisa que seus parentes americanos fizeram por ela foi pagar sua passagem aérea. A garota decidiu que não queria ficar nos Estados Unidos, país do qual agora só tinha lembranças ruins. Ela voltou para casa e Maria, depois de terminar uma parte de sua história, passou para a próxima. Ela contou como tentou organizar sua vida em sua cidade natal e como isso não deu em nada. Ela também confessou que quando decidiu ir embora, ele deixou sua avó em uma casa de repouso. Porque ela não podia levá-la com ela, e ela provavelmente não teria concordado em ir embora. Achei que poderia fazer carreira aqui e depois a levaria comigo. Mas acho que eu estava errado. Eu estava errado sobre muitas coisas, e ele suspirou e ficou em silêncio. Bem, é isso. Agora você sabe tudo sobre mim, e Rebecca ficou em silêncio por um tempo. Você sabe. Eu realmente o conheço há pouco tempo. E o que você me contou, bem. É difícil manter a mesma mentalidade quando se ouve coisas como essas. Eu pensei que você fosse. Bem, você é definitivamente uma das boas garotas. Mas eu também achava que você, ela apontou o dedo indicador para a amiga e para aquela pirralha do passado, era duas pessoas completamente diferentes. Então, não acho que eu deva gritar para toda a pizzaria que você é um canalha e sair correndo, deixando você sozinha e fazendo você pagar a conta para os dois. Maria riu ao perceber que sua amiga entendia melhor e do que ela. E agora que já lidamos com o passado, Rebecca continuou, é hora de lidarmos com o presente. Vamos até aquela cafeteria conversar com algumas pessoas, hein? Por quê? Maria não entende. Porque talvez alguém lá já tenha visto seu Jeffrey antes. A propósito, ligue para ele. Como? Maria estava confusa. Ela não tinha essa opção na clínica, é claro, mas tente ligar para ele no telefone. E, como não poderia deixar de ser, assim que fui liberada, Maria já estava remexendo em sua bolsa, procurando um smartphone. Ela se apressou em discar o número. E ouviu que não havia tal assinante. Estranho, Rebecca franziu a testa, talvez ela estivesse ligando de um telefone descartável? Mas por que ele faria isso? Quem sabe? Na verdade, há algo em sua história que parece muito e estranho para mim. Diga-me, a polícia falou com você? Quando você já estava na clínica? Não, Maria franziu a testa. Eu não sei. Eu recuperei a razão na clínica e então eu estava, desculpe-me por ser direta, o Dr. Hector fez o que quis. Ele disse que eles verificaram o local e não encontraram nada, que eu tinha feito todas as lesões. Quero dizer, falei com a polícia, mas só no início. Aqui está o plano. Rebecca bateu as unhas na mesa, pensativa. Primeiro vamos a Shinaton e depois vamos à polícia. Precisamos falar com as pessoas que o encontraram lá, em primeiro lugar? De qualquer forma, nós cuidaremos disso a partir daqui. Mas se você estiver cansado e precisar descansar. Oh, não. Obrigada. Maria acenou com as mãos. Descansei tanto que acho que não vou querer me deitar por um ano. A Shinaton estava tão animada quanto de costume nesse lugar. Nós nos encontramos aqui. Maria apontou para uma van convertida em uma cozinha sobre rodas, vendendo macarrão apimentado. E até o vendedor é o mesmo. Boa tarde, senhor.
ela se dirigiu a um chinês idoso de avental. Maria disse a ele que, há alguns dias, e deu a data exata e a hora aproximada, ela esteve aqui com um menino e descreveu a aparência dele em detalhes. Não me lembro de nada, respondeu o Sr. Chan e voltou à importante tarefa de cozinhar outra porção de macarrão apimentado. Talvez o senhor já o tenha visto aqui antes, ou sabe de algum outro lugar onde Jeffrey tenha estado? Achei que ele vinha muito aqui. Não me lembro de nada e não sei de nada. O avô chinês ficou visivelmente irritado e, nervoso, lançou algumas palavras em seu próprio idioma para os interrogadores, claramente rude. Se não vão pedir nada, por favor, vão embora. Estão interferindo nos meus negócios. Bem, essa parte de nosso plano parece ter sido um fracasso, disse Rebecca. Há tantas pessoas aqui o tempo todo, e é óbvio que os vendedores não têm nada a fazer além de memorizar todas elas. E se Jeffrey não fosse um cliente regular e especial, e na esperança de obter alguma informação, eles procuraram em mais algumas lojas e estabelecimentos locais, mas em todos os lugares que foram informados de que não faziam ideia do que estavam falando. No caminho de volta, os dois detetives recém-formados estavam começando a ficar desesperados. Eles foram tirados de seus pensamentos infelizes pelos sons do Sr. Chan perseguindo em volta do caminhão um garoto de cerca de 13 anos, ameaçando-o, a julgar pelo seu tom, e este último, perseguindo-o com garrafas, parando de vez em quando e começando, novamente a julgar pelo seu tom, a se justificar. O caso terminou com o velho chinês ofegante, ameaçando o garoto com a espátula com a qual ele estava mexendo o macarrão 5 minutos antes, e voltando para sua van. Dia difícil, garoto? Perguntou Rebecca ao rapaz. Ao se afastar, ela parou em frente à mesma loja de doces onde a menina e a mulher estavam. O adolescente não respondeu e olhou para os olhos, cabisbaixo, sob suas longas franjas. Os meus são assim, Rebecca sorriu. Eles fazem qualquer coisa e, não importa o que aconteça, você não consegue fazer com que eles obedeçam ou se arrependam. Aguente firme, rapaz, ela sorriu. De agora em diante, será mais fácil. Ei! Espere, 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 espere. Seu nome é Ling, certo? E quem é você? Ela estreitou os olhos. Você está na aula de teatro com o meu Tom. Eu sou a mãe dele, Rebecca. Olá, senhorita, o menino floresceu diante de seus olhos. Mary suspirou ao ver como o mundo pode ser pequeno. Rebecca perguntou a um amigo de um de seus filhos como eles estavam se preparando para a produção de uma das peças de Shakespeare adaptadas para crianças, perguntou sobre a saúde da mãe de Ling, que também o criava sozinha e, por fim, teve pena dele novamente por causa da cena do caminhão de macarrão. O vovô é bom, disse o menino, pegando um pedaço de asfalto lascado com a ponta do chinelo. Ele não é ruim. É só que eles querem tirar nosso negócio, então ele está com raiva. Por quê? Perguntou Rebecca. Por causa da concorrência. O Sr. Bom, apontando para um restaurante com uma bela placa vermelha e dourada, disse: dele é dono de quase todas as barracas. Ele é dono de quase todas as barracas daqui. Aqueles que não pertencem a ele lhe prestam reverência? O vovô não faz isso. Então você deve reclamar com a polícia, disse Rebecca. O Sr. Bom paga a eles, sorriu a adolescente. Eles mesmos administram o lugar. Esta delegacia é que administra o lugar. O garoto olhou para cima novamente, agora preocupado, como se tivesse dito algo que não queria. Tudo bem, senhorita, tenho que ir, tenho dever de casa para fazer. Acene para o Tom. Acho que chegamos a um beco sem saída, disse Rebecca depois de terem feito outra tentativa infrutífera de perguntar aos vizinhos de Chinatown se já tinham visto Jeffrey por aqui antes. Ele não poderia desaparecer no ar, Maria tentou manter, mas agora, depois de tudo o que aconteceu, de repente começou a lhe parecer que talvez houvesse uma chance de que ela... Será que ela realmente havia inventado? Será que ela havia enganado a si mesma? Isso acontece com os homens, Rebecca piscou, mas alguns homens têm de ter um bebê com você primeiro. E seu Jeffrey parecia um cavalheiro. Olhe, tenho que ir para casa.
Você tem sorte de Alan estar na sua situação, ele não quer ser visto como um louco pronto para torturar seus funcionários até a morte, então você pode ficar fora do trabalho por mais uma semana, ele vai salvar o seu lugar. Por que não nos encontramos no sábado e vamos à delegacia? Acho que você tem o direito de falar com o policial que a encontrou e fazer com que ele lhe conte em primeira mão o que aconteceu. Não sei o que eu faria sem você. Não sei o que eu faria sem você. Maria abraçou sua amiga com todo o coração. De volta a casa, Maria ia tomar um banho rápido e ir para a cama imediatamente, mas, já debaixo das cobertas, pegou seu smartphone. Primeiro, ela ouviu a mensagem de correio de voz que o Dr. Roberts havia deixado para ela, fornecendo o endereço do consultório e marcando a primeira sessão para segunda-feira. E, em segundo lugar, depois dessa mensagem, ela queria saber mais sobre quem a estaria tratando e não havia muitas informações, mas havia algo muito interessante. Maria sorriu, pois descobriu que, em sua juventude, esse psiquiatra esteve a ponto de ser expulso da Ordem dos Advogados por ter um caso com uma de suas pacientes. Ela também ficou sabendo que ele havia sido educado na Europa, na Grã-Bretanha e na França, e que havia lecionado na academia do FBI por vários anos. Ele havia escrito vários artigos sérios sobre, entre outras coisas, a síndrome da personalidade dividida e as peculiaridades das falsas memórias, e Maria estremeceu, parecia que ela estava em sérias mãos. Ela não gostaria que esse Hector inventasse de diagnosticá-la com algo sério, como esquizofrenia, ou então seria impossível lavar esse diagnóstico. Ultimamente, Maria, sem contar sua estadia na clínica, não estava acostumada à ociosidade, ou trabalhava um turno e meio, ou simplesmente dormia para ter forças para voltar ao trabalho. Agora ela estava sozinha. Na manhã seguinte, depois de ter limpado o apartamento para que tudo brilhasse, a garota subiu no sofá com os pés e, respirando fundo, decidiu discar o número da avó e ela tentou se convencer de que seria o melhor para a senhora idosa. Selena já estava com 89 anos e várias doenças graves a haviam deixado praticamente indefesa. Ela não podia mais administrar a casa no vilarejo e levá-la com ela. Maria esperava, e nisso ela foi sincera com Rebecca, que, tendo conseguido organizar seu destino nos Estados Unidos, ela poderia levar sua avó para lá e proporcionar a ela uma velhice digna. Ela tentou escolher um asilo para idosos, que parecia ter uma boa reputação. A casa foi paga com a maior parte da pensão da avó, bem como com o aluguel do apartamento de Maria, que agora era ocupado por estranhos, e a vovó não queria se mudar para uma casa de repouso. Mas quando ela descobriu que sua neta estava indo para a América, ela deu seu consentimento. É verdade que ela o acompanhou com muitas palavras amargas, dizendo que aqui ela vivia a ponto de ninguém precisar dela e que, se sua própria neta deixasse, talvez fosse melhor ficar sob os cuidados de estranhos, e Maria ligava para ela, mas não com muita frequência. Porque a avó, após as primeiras frases tranquilas, invariavelmente começava a repreendê-la e a perguntar quando a neta voltaria, quando ela já estaria brincando com suas bobagens. Ninguém nesta América precisa de você. Repetia incansavelmente a avó Zina, o que você pensa que está fazendo? Se não pode trabalhar ou se casar aqui, o que a faz pensar que será recebida com bolos e mel em terras estrangeiras? Eu pensei que você não fosse como sua mãe. E você? Você ainda está no mesmo caminho tortuoso. Mary sempre se apressava em encerrar educadamente a conversa. Mas quando ela ligou dessa vez, agora, por algum motivo, sua avó não começou a dizer as frases habituais para ela, como se sentisse que algo estava errado com sua neta. Mas Maria, é claro, não podia contar à velha senhora o que havia acontecido com ela. Então, ela escapou com a mentira de que estava apenas muito cansada do trabalho e um pouco doente com um resfriado. Quando você vai para casa? Perguntou Zina finalmente. Não sei, vovó. Assim que eu puder, respondeu Maria. Quando a conversa terminou, ela foi até a janela e ficou olhando para a rua, onde, em meio ao manto cinza da chuva, havia fios de luzes estendidos, misturando-se aos faróis dos carros que passavam em alta velocidade pela rua. Maria nunca havia pensado seriamente no fato de que seu sonho americano. Era hora de admitir que ele finalmente havia fracassado. Nem tudo era tão fácil e bonito como ela havia sonhado. E agora? Agora ela não podia nem mesmo voar para casa. Afinal, o Dr. Hector havia dito que, sem a permissão dele,
de fato, ela não poderia fazer nada. Maria se deu um tapa mental na cara, ela nem tinha dinheiro para tentar contratar um advogado inteligente. Isso é o que se chama de entrar em apuros. E agora era urgente decidir o que fazer em seguida. Porque eu não estava disposto a admitir que estava louco, então. Ela tinha que lidar com tudo o que estava acontecendo com ela, vestida com roupas mais quentes para esse dia que prometia um frio sem precedentes para esse estado do sul. Maria foi para a delegacia de polícia. Em geral, ela entendia que seria necessário ligar para o Dr. Roberts e esclarecer, e que os policiais a encontrariam. Mas a última coisa que ela queria fazer era falar com aquele médico intimidador? Ela temia que ele tomasse seu zelo do jeito dele. Mas Maria imaginou que, como ela e Jeffrey estavam fora da cidade, ela provavelmente havia sido encontrada por um carro patrulha da delegacia de polícia, a qual seu bairro e os arredores da cidade pertenciam. Maria esperava que não fosse muito difícil ir até lá, perguntar ao policial de plantão como encontrar o policial certo e depois falar com ele. Naturalmente, demonstrando total adequação, mas assim que Maria cruzou a porta da delegacia, ela percebeu que algo estava errado. Errado era o fato de que havia uma agitação doentia na qual a maioria dos policiais estava tentando acalmar um grupo de motoqueiros, que estavam ruidosamente indignados com alguma coisa. Senhorita, se não tiver um assunto urgente, por favor, saia da sala. Uma policial muito jovem, de cabelos escuros, correu para ela. Maria não teve tempo de responder, mas, do outro lado da estação, varrendo tudo em seu caminho, em sua direção correu uma espécie de motociclista enorme, tão formidável e ruivo que parecia um verdadeiro viking, não se sabe como, lançado no mundo moderno diretamente da batalha antiga. Se encostarem um dedo na minha moto, vou denunciar todos vocês, berrou ele. Senhor, acalme-se. Sua motocicleta é uma prova, e apressou-se a dizer um policial baixo e acima do peso, na casa dos 50 anos. Senhor, estou lhe perguntando. O motociclista se virou e empurrou o policial, ou tentou, mas o policial reagiu imediatamente. Começou uma briga. Maria correu para o lado e, bem a tempo, um banco jogado por alguém se chocou contra a parede acima de sua cabeça. Senhorita, abaixe-se. A jovem de uniforme a puxou para baixo. Maria nem teve tempo de entrar em pânico, o tumulto acabou rapidamente e o motoqueiro viking foi dominado pelos outros policiais. O policial que tentou falar com ela se levantou e levou a palma da mão ao nariz machucado. Na verdade, é uma emergência. Veja, há alguns dias, algo estranho aconteceu comigo. Algo estranho e fui salva por um patrulheiro. Gostaria de falar com ele. Onde e quando foi isso? Perguntou a moça rápida e profissionalmente. Ah, senhorita. Eu não me apresentei. Sou o policial Kowalski. Maria rapidamente mencionou o dia em que tudo aconteceu com ela. Alex e Dali estavam de plantão na época, mas Dali não está de plantão no momento, apenas Alex está disponível. Ela acenou para o próprio agente com o nariz machucado. Mas receio que você terá que esperar um pouco, e ele caminhou em direção ao policial, aparentemente para acompanhá-lo até o local onde o kit de primeiros socorros estava guardado, como Maria havia presumido. E então ele notou uma carteira sob seus pés, que parecia ter caído do bolso do policial no calor da briga. Sim, ele se lembrou, era de Alex. Senhor. Maria galopou atrás dele e de Kowalski. Você a deixou cair, disse ele, segurando a carteira. No momento em que ele a estendeu para ela, uma pequena fotografia escorregou de dentro dela e caiu aos pés de Maria. Ela se abaixou, olhou para ela e a entregou ao agente com um sorriso. Oh, obrigada, senhorita, sorriu ela, ainda segurando o nariz, com o vermelho escorrendo para os dedos. Preciso falar com você, acrescentou Maria, envergonhada. Mas não é uma emergência para mim. Você precisa disso agora, e ela sorriu. Espero que você não tenha nada quebrado. Já tive coisas piores, sorriu Alex. Sim, obrigada. Oh, você é a garota da floresta. Como está? Oh, desculpe, e ela suspirou pesadamente e seus dedos ficaram ainda mais sujos. Espere um pouco, e desapareceu nas profundezas da estação com Kowalski. A essa altura, os motoqueiros já haviam deixado a estação em um grupo barulhento.
exceto por aquele que começou a briga. Maria percebeu que poderia se sentar e esperar como qualquer outro visitante. Mas todo esse barulho e agitação a deixaram muito cansada e ela percebeu que era vital para ela tomar uma xícara de café agora mesmo. Assim, a moça saiu da estação, decidindo que iria recuperar suas forças e voltar. Maria fez fila para tomar um café com leite na cafeteria mais próxima. Ela pensou no que deveria fazer em seguida e em como tudo o que estava acontecendo poderia se encaixar na estrutura de qualquer lógica. E então, de repente, como se tivesse sido atingida por um raio, Maria se lembrou claramente da foto que o policial havia deixado cair. Ela o mostrava, não havia dúvida. Só que ele era muito mais jovem. Nela, ele não estava usando uniforme, mas uma camisa xadrez, estava de pé na margem do rio. Em uma das mãos, ele segurava uma vara de pescar, a outra estava apoiada nos ombros de um garoto de pouco mais de 10 anos. Seus rostos pareciam muito, muito familiares para Maria, e então ela se lembrou de uma cena de seu passado. Policiais chegam à casa dela para informar a morte de seus pais. Um deles é parente de seu irmão, Jake, e ele abraça o garoto e diz que cuidará dele, e Maria sentiu como se o quarto estivesse ficando sem ar, ficou tonta, ela o reconheceu. Alex era aquele parente. Então, o agente que a havia salvado era o mesmo que havia recebido a custódia de seu irmão anos atrás. Senhorita, seu café. Eles a chamaram do balcão, mas Maria estava prestes a sair. Senhorita, esqueceu seu café. O garçom olhou pensativamente para a estranha cliente e deu de ombros. Bem, se uma pessoa muda repentinamente de ideia para atender seu pedido e simplesmente vai embora, então essa pessoa é estranha, mas ele não tem tempo para perseguir um cliente com uma xícara de bebida, ele já está cheio de trabalho. Senhorita? De repente, ela foi chamada do lado de fora. Ao se virar, Maria viu Alex. O policial estava caminhando em direção a ela, do outro lado da rua, em frente ao carro em que seu parceiro estava sentado. Acho que devo agradecê-lo novamente, ela deu um tapinha na coxa, onde a carteira estava no bolso da calça do uniforme. Essa foto é muito importante para mim. De nada, Maria achou difícil dizer isso. Ela se sentiu incrivelmente desconfortável. Que mundo pequeno era aquele que tinha acontecido assim, que seu salvador acidental era um homem de seu passado, alguém que tinha cuidado de seu irmão quando ela preferiu. Voe para longe de todos eles. Não o vi na delegacia de polícia quando saí do consultório médico, ela apontou para o nariz, que agora tinha um band-aid. Eu estava prestes a entrar em serviço. Meu parceiro ficou doente e me deram um novato verde para substituí-lo. Oh, desculpe-me por sobrecarregá-lo com minhas preocupações. Por acaso, eu o vi saindo do refeitório. Parece que você queria falar comigo sobre os acontecimentos daquela noite. É tão horrível, você deve ter tossido sem jeito. Não consigo imaginar o que você passou. Mas espero que esteja se sentindo melhor agora. Sim, o Dr. Roberts, e é meu tutor, respondeu Maria. Por enquanto. Ele diz que tive um colapso nervoso e que logo ficarei bem, apressou-se em acrescentar. E agora sou independente e livre. Isso é ótimo, sorriu o policial. Maria hesitou. Sobre o que você queria conversar? Perguntou Alex. Meu parceiro vai me chamar, ele apontou para o rádio em seu ombro. Podemos nos sentar, ele acenou com a cabeça para o banco. E conversar agora mesmo. Mas se quiser um ambiente mais formal, venha à nossa estação. Hoje não, estamos de plantão até tarde na cidade. Bem, eu realmente queria conversar, Maria finalmente decidiu, caminhou até o banco e se sentou nele. Havia parado de chover há 1 hora, e a superfície metálica do banco teve tempo não apenas de secar, mas também de se aquecer sob os raios do sol. Eu queria lhe dizer que estou muito grato por ter me salvado naquela ocasião. Eu estava apenas cumprindo meu dever, senhorita. Alex olhou para ela com muito cuidado. Veja, quando peguei aquela foto. Eu a reconheci. Você deve ter se esquecido de mim. Isso mesmo. Tudo bem, mas nós costumávamos. Nós nos conhecíamos um pouco.
Eu sou a filha. De qualquer forma, sou a enteada de Andrew, Maria, e... Eu reconheci você, disse ele. Na primeira vez que o levamos ao hospital e os médicos abriram seus documentos. Eles disseram seu nome e sobrenome, e então olhei para o seu rosto novamente e percebi por que você parecia tão familiar. Já se passaram 10 anos, ela sorriu, e você ainda é a mesma garota. Sabe, Maria. Percebi que você... Oh, o que estou dizendo? Não se preocupe, por favor. Eu entendo tudo. Você então. Você perdeu sua mãe e... Não havia motivo para ficar com pessoas que, infelizmente, nunca conseguiram se tornar uma família de verdade para você. Maria se sentou com a cabeça baixa. Ela não esperava ouvir palavras tão calorosas, encontrar compreensão e até mesmo simpatia. Ela não conseguiu conter as lágrimas. Eles conversaram mais um pouco. Alex lhe contou brevemente que seu irmão, Jake, havia se tornado um cara legal e que já havia estudado, trabalhava como gerente em uma grande empresa. Ele falou um pouco sobre sua vida. No entanto, Maria mudou de ideia quanto a perguntar ao policial sobre qualquer detalhe de como ele a encontrou naquela noite. Não valia a pena no momento. Alex também teve a gentileza de deixar seu número de telefone e perguntou se ele se lembrava de algo sobre aquela noite. Ele estava obviamente insinuando algo real, ela poderia ligar para ele. Depois desse encontro, Maria foi para casa, fez um jantar rápido, esquentou uma comida meio cozida que tinha no freezer e foi para a cama. Sinto muito, mas não posso ir hoje. Maria ousou dizer ao Dr. Roberts na segunda-feira, apenas 5 minutos antes de sua consulta obrigatória. Ela decidiu que ele provavelmente não a faria voltar à clínica se ela perdesse a sessão apenas uma vez. Ela ainda não estava pronta para isso. Na verdade, achava nojento que eles tentassem olhar dentro de sua cabeça, embora ela fosse perfeitamente saudável. Então, ela recusou, ouviu as reclamações de Hector e desligou. Naquele mesmo dia, Maria ligou para o trabalho e disse ao chefe que, se ele não se importasse, ela gostaria de voltar às suas funções, porque as contas... Elas não se pagavam sozinhas. Rebecca também estava no trabalho, mas educadamente lhe disse que eles tinham que desacelerar a investigação, pois ela tinha alguns assuntos familiares que precisavam ser resolvidos imediatamente. Maria disse que tudo bem. Eu lhe daria uma carona, disse Rebecca no final do dia, quando Maria estava a caminho de casa. Mas tenho de ir ao depósito para receber mercadorias. Portanto, ficarei aqui até amanhã. Tudo bem, respondeu Maria. Vou pegar o metrô. Mas, na verdade, ela não ia pegar o metrô porque o tempo estava lindo e a garota decidiu que preferia caminhar. Em geral, antes que esse pesadelo acontecesse com ela, Maria costumava ir para casa a pé pelo caminho que passava pelo parque. É verdade que, atualmente, a maior parte dele estava fechada para reconstrução, mas o charme desse lugar não diminuiu, e é verdade que, naquela tarde, o parque estava excepcionalmente deserto. Maria começou a pensar que a cidade havia se extinguido de tão silenciosa que estava, nem mesmo com o barulho dos carros. Maria! Uma voz familiar a chamou e ela parou. E quando se virou, gritou e apertou os olhos porque Jeffrey estava na frente dela. Ele está vivo? Mas... Jeffrey! O coração da garota pulou uma batida, mas... Como? O que aconteceu? Eu vi. E... Eles me prenderam no asilo. Ela gritava histericamente e soluçava. Os pensamentos se alastravam febrilmente em sua cabeça. Jeffrey estava exatamente igual ao que estava naquela noite. Você foi sequestrada por aquele psicopata? E fugiu. Esse pensamento parecia fazer mais sentido agora. Maria. Jeffrey suspirou. Eu vou explicar tudo. Por favor, está tudo bem. Qual é o problema com você? A garota estava tremendo. Ela realmente não entendia como Jeffrey havia sobrevivido àquele ataque. Como você me encontrou? Perguntou ela de repente. Ele sorriu calorosamente, de forma acolhedora, e abriu os braços para ela. Não quer me abraçar primeiro? Parece que não terminamos nosso encontro,
então. Maria queria dizer que ela tinha sido trancada em um hospital psiquiátrico por toda a história e que eles deveriam ir à polícia juntos, para que Jeffrey confirmasse tudo e eles acreditassem nela. Mas ela não teve tempo de dizer nada disso, e pois da escuridão, da esquina de um prédio que há muito tempo havia sido fechado para reparos e parte do qual dava vista para o parque, de repente apareceu uma figura alta com uma máscara preta e branca. Houve um som doentio de metal raspando contra a pedra, o monstro estava empunhando um facão contra a parede e Maria não aguentou mais e gritou por ela, estava acontecendo de novo. Jeffrey! Atrás dela, dessa vez, o garoto se virou antes que o monstro se aproximasse. Ele deu um passo para trás e... Ele correu em direção a Maria, agarrou-a pelo braço e a puxou para trás. Corra! Naqueles momentos, pareceu a Maria que ela estava mais perto do que nunca de realmente enlouquecer. Eles correram juntos, voando para a frente. A segunda saída do parque estava longe. Eles passaram por baixo de um arco e depois por um portão e se viram em uma parte inacabada de um prédio que já foi antigo. Jeffrey empurrou Maria contra a parede e eles ficaram juntos em silêncio. Você consegue ouvi-lo? Perguntou o garoto em um sussurro. Ela não teve forças para responder, mas balançou a cabeça negativamente. Chame a polícia. Foi exatamente isso que Maria fez, pegou seu smartphone. Só que agora ela tinha um número diferente na discagem rápida, ela havia dado o telefone a Alex quando ele disse que lhe daria o número dele e agora a ligação era para ele. Mas Marie não se importava, porque ele também era um policial. Gaguejando, explodindo em lágrimas a cada palavra, ela disse que estava no parque e que havia sido atacada. Eu não estou sozinha. Jeffrey está comigo. Ele é real. Não estou louca. A conversa terminou e Alex disse a ela com uma voz preocupada que estava indo para lá agora. Eu não entendo. Não entendo nada. Estou com medo. Estou ficando louca, e lamentou a garota, envolvendo os braços em volta da cabeça. Ela olhou para o garoto com cara de nojo. O que aconteceu? Como ele sobreviveu? Quem é ele? E então uma figura de pesadelo apareceu na porta vazia. Maria gritou. E, no momento seguinte, ela se assustou ao perceber que o silêncio da noite, no qual o pesadelo estava incorporado, foi quebrado por um som nada apropriado para ela, uma risada tranquila. Era Geoffrey rindo. Afastando-se, ele esticou os braços e sorriu amplamente. Minha querida Mary, como as lágrimas e o medo combinam com você. Vejo que gostou da minha pequena performance. O que foi? A garota parou de chorar abruptamente. Ela ficou chocada com a mudança tão repentina e isso teve um efeito refrescante sobre ela. O que? Do que você está falando? Você sabe. Por um momento, achei que você realmente deveria, e ela acenou com a cabeça apontando para a figura mascarada, ser vítima de uma lenda urbana transformada em filme de terror. Mas depois pensei que isso seria fácil demais. Não é tão fácil quanto descobrir que você é louco e passar o resto da vida em uma instituição. Mas o que? Como você? Não. Do que está falando? A garota se encostou na parede. Seus olhos olhavam freneticamente para Jeffrey. Que era, de fato, o estranho com quem ela havia concordado tão imprudentemente em sair e o maníaco mascarado. Você sabe. Eu queria ser ator em uma época, Jeffrey sorriu. Cheguei até a ir para Hollywood. Mas eles disseram que eu não tinha talento. Bem, pelo menos eu era bom o suficiente para uma produção amadora. Por que você está fazendo isso? E é aqui que as coisas ficam interessantes. Ele a alcançou e a mão dele se estendeu para a frente, agarrou o pescoço dela e apertou. Eu entendo, 10 anos é um período de tempo decente. Mas eu ficava pensando que a qualquer momento você olharia para mim e diria: eu reconheci você. Você reconheceu, e ele parou de falar, como se estivesse dando a ela a chance de terminar. Ela se agarrou à mão dele e olhou para o seu rosto, com os olhos arregalados de horror. E então ela se lembrou da fotografia que havia devolvido a Alex. O rosto de seu irmão havia desaparecido de sua memória ao longo dos anos, mas agora? Ela percebeu como o menino de 12 anos da foto poderia ser diferente. Ela podia vê-lo em sua frente.
Você é meu irmão, Jake, concluiu ela. Boa menina, o garoto sorriu. Você ainda se pergunta por que estou fazendo isso? O que sua mãe fez com meu pai? Aquela garota o tirou dele e roubou tudo. Ela arruinou nossa família. Sua mãe dormiu com metade da cidade porque não tinha dinheiro suficiente e tentou sugar o dinheiro dos sócios do meu pai, dos amigos dele no clube de campo. Ainda bem que aquela vadia voou para o abismo. E você? Você também queria fazer isso, não queria? Sabe, achei que você tinha ido embora, como um sonho ruim. E então descobri que você estava de volta. O que está fazendo aqui? A América não é seu país. Você é um estranho aqui. E então percebi que o próprio destino estava me dando uma chance de consertar as coisas. E acenou para o homem mascarado, sabe, eu sou um gênio. Graças à minha pequena performance, você será declarado louco e acabará em uma clínica. Meu pai cuidará disso. Seu pai está morto, e respondeu Maria com o que restava de suas forças. Andrew era um bom homem, respondeu Jake pensativamente, mas ele era meu padrasto. Meu pai verdadeiro. Infelizmente, ele não teve permissão para me criar, mas ele se tornou meu mentor e me apoiou no que eu precisava para me vingar. Com essas palavras, o homem alto e mascarado se aproximou. Um facão brilhava à luz da lua em seu ombro. E então, ele levantou a mão e revelou seu rosto. Dr. Roberts. Gritou Maria. O psiquiatra respondeu com seu sorriso educado característico. Mas eu não estou entendendo, e seu coração estava batendo tão rápido que ela podia senti-lo batendo em sua cabeça. Ela mal conseguia ficar de pé, e isso se devia principalmente ao fato de Jake ainda estar agarrado ao seu pescoço. Por que você fez isso? Sussurrou ela, e encontrou o olhar frio de Jake. Uma sirene tocou, e ela gritou e ofegou quando o policial de Alex apareceu no prédio. Você, e somente agora uma imagem coerente de pesadelo do que havia acontecido começou a se formar na mente de Maria. O policial que a encontrou era Alex, o homem que havia criado Jake. É por isso que nada foi encontrado na cena do crime. É claro que não. Havia coisas que não batiam certo. Havia apenas um policial para revistar a floresta e a margem do lago? Maria perguntou e tossiu. Jake finalmente a soltou e se afastou com uma expressão apreensiva no rosto. Fico feliz que você não tenha pensado em mim como um bom policial que vem ao resgate para salvar uma garota do perigo. E você também é inteligente, sorriu Alex. Você tem razão, eu estava em serviço com meu parceiro. Eu poderia ter suspeitado de algo. Mas, veja você, Rick depende de mim. Ele não estava, digamos, limpo, e eu o ajudei a consertar esse pequeno mal-entendido e, portanto, ele será um peixe fora d'água. Ele confirmou que encontramos você na floresta, disse que estava tudo certo. Acredite em mim, ele é a última pessoa que se importa com tudo isso. Ele já está com problemas suficientes. Quando cheguei a Chinatown, eles me disseram que não se lembravam de você. Maria se voltou para Jake. Alex cuidou disso também, sorriu para o cara. Todo mundo, digamos, depende do favor dessa delegacia. Ele disse aos lojistas que não se atrevessem a dizer nada a uma garota e mostrou-lhe sua foto. Felizmente, eles foram sensatos o suficiente, eles nem perceberam por que foram solicitados a fazer isso. Tudo o que eles precisam é de uma ordem, como animais treinados. Jake cuspiu com raiva no chão, e eles ficarão de boca fechada. Que tipo de pessoa é você? Maria balançou a cabeça. Você realmente me odeia tanto assim e acha que pode se safar com isso? Por que não? Jake sorriu. Pense nisso. Uma garota diz que ela e seu namorado, com quem ninguém nunca viu, foram atacados por um personagem de uma lenda urbana. Um filme que foi feito uma vez. Parece loucura, não é? E então a loucura dela é confirmada por um médico respeitado. É isso. A garota é declarada louca e internada em um manicômio. E daí em diante?
Acredite em mim, você não sairia de lá tão cedo. Se é que vai sair. Não pode ser tão fácil para você, e sussurrou Maria, balançando a cabeça desesperadamente, não. Eu não sou louca e você não pode provar isso. Jake, acho que devemos ir, Hector sorriu, está ficando tarde. E amanhã eu tenho que visitar meu paciente, que teve outro colapso mental depois de ser deixado sem supervisão e sem medicação. Maria olhou para um e para outro do trio, confusa e horrorizada. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo com ela. E, ao mesmo tempo, era real. De repente, a garota se deu conta do quanto estava desamparada e vulnerável. Quem, realmente, acreditaria nela, que acabará de chegar aos Estados Unidos, ou em um psiquiatra e policiais respeitados? Então, senhorita, sorriu Alex e seu sorriso era como um sorriso, acho que deveríamos dar uma volta por aí agora, e de repente, o silêncio da noite foi quebrado pelo som de sirenes. FBI. Ninguém se mexe, em instantes, pessoas com inscrições reconhecíveis em suas roupas estavam ao redor deles, agentes do FBI armados. Maria mal percebeu. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo? Como se estivessem em câmera lenta, as cenas da prisão de Jake, Alex e Hector flutuaram diante dela. A maneira como eles lhe perguntavam se ela estava bem. A maneira como a carregaram para fora do parque e para dentro da ambulância, onde um cobertor quente foi colocado sobre seus ombros e ela foi examinada por um médico, e ainda assim Maria entendeu o que eles estavam tentando lhe dizer. Naquela noite, ela não dormiu nem um pouco. Havia muitas coisas. Um dos agentes do FBI explicou a ela que o parceiro de Alex estava sob sua tutela há muito tempo, estava cansado de depender do favor de Alex e queria negociar sua liberdade em troca de um testemunho sério com provas sobre o que estava acontecendo na delegacia de polícia e quanta corrupção havia nela. Ele também compartilhou com o FBI suas suspeitas de que Alex deveria estar tramando algo ruim, depois de ouvir várias conversas que ele teve com Jake que mencionavam planos de vingança contra Marie. Marie também foi convidada a conversar com um psicólogo. E, na verdade, ela percebeu que agora estava sendo oferecida a ajuda do que deveria ser um especialista normal, mas ela recusou resolutamente. Por favor, a garota se dirigiu ao agente do FBI em voz baixa, eu só quero ir para casa. Senhorita? Ela não entendeu. Eu quero sair dos Estados Unidos. E quando serei libertada? Você está livre para ir, respondeu ela. Como eu disse, o Dr. Roberts não é mais seu guardião. Isso foi ilegal em primeiro lugar. No entanto, você terá de ficar por um tempo para testemunhar nesse inquérito. Marie teve que aceitar essa condição. Mas assim que foi informada de que finalmente estava completamente livre, ela começou a trabalhar para se demitir. O que aconteceu não passou despercebido pela imprensa e muito se soube no trabalho. Alan imediatamente assinou sua carta de demissão e disse que ela seria paga em poucas horas. Rebecca abraçou de forma amigável. Como isso é possível? Não sei. O importante é que é mais do que. Então você está mesmo indo embora? Para sempre? Acho que sim, sorriu a garota, eu cometi um erro quando voei para cá pela primeira vez. Bem, pelo menos você conseguiu me conhecer aqui, Rebecca piscou, faça isso. Ligue e escreva pelo menos de vez em quando. Maria prometeu que o faria. Ela se recusou terminantemente a falar com os repórteres e rapidamente juntou suas coisas. Depois, havia o aeroporto. E um longo voo. O apartamento, que parecia ter sido abandonado há uma eternidade, foi deixado com poeira e uma sensação de desolação. Sem ter descansado da viagem, Maria começou a limpá-lo, pois não tinha tempo nem disposição para ser preguiçosa. Ela não tinha muito dinheiro sobrando, mas decidiu que em 1 ou 2 dias, quando tivesse se acalmado novamente, começaria a fazer entrevistas e com certeza conseguiria um emprego em algum lugar. Talvez em uma profissão. Ou pelo menos como vendedora. Isso também seria ótimo. No dia seguinte à sua chegada, Maria foi ao mesmo endereço. Seu coração estava pesado e ao mesmo tempo, ela se sentia mais feliz do que nunca. A garota prendeu a respiração ao cruzar a soleira.
Naquela hora da noite, os residentes do asilo de idosos estavam sozinhos, alguns cochilavam, outros liam, assistiam à televisão ou passeavam no pátio. A vovó Zina sentou-se em sua cama e olhou para a parede em frente. Vovó, disse Maria, estou de volta, vovó. A idosa levantou a cabeça. Com dificuldade, ela se levantou. Suas pernas imediatamente cederam com a excitação e ela estava prestes a cair quando sua neta deu um passo em sua direção e a envolveu em um abraço. Maria! Minha querida! Mas... como você está? Você está bem? Perguntou a velha senhora confusa, sem acreditar em sua alegria. Sim, vovó, para sempre, respondeu Maria em lágrimas, e vou levá-la daqui, vovó, agora mesmo. Nós vamos viver juntas. A senhora concorda? Como eu poderia não concordar, respondeu ela, que sempre quis fazer isso. Neta, como é bom agora, que paz no coração. Logo a moça saiu para a rua, pegando a velha pela mão. Eu chamei um táxi, disse Maria. Bem, minhas pernas não estão boas? Respondeu Selena, mas apenas. Espere um pouco, deixe-me ficar de pé, respirar e me aquecer ao sol. O tempo naquele dia estava realmente maravilhoso. A garota e a idosa ficaram juntas, expondo seus rostos à luz do sol. Elas estavam em silêncio. Elas se sentiam bem porque agora estavam juntas. Agora ambas podiam estar em casa.